graça e paz do Senhor Jesus. Como anda a comunicação na sua família? Esse é um tema muito importante que não devemos deixar de tratar, porque a comunicação, ela é algo que perpassa todas as fases de nossas vidas. Assim que a gente já chega ao mundo, a gente já aprende a se comunicar de um jeito inicial, ainda quando criança, depois a linguagem começa a fazer parte das nossas vidas e então começamos a usar as palavras para nos comunicar, além de gestos, de outras coisas. Mas a palavra, por assim dizer, ela é a rainha mãe, né, da comunicação. E será que nós estamos usando adequadamente a palavra dentro dos círculos da nossa família? Será que a nossa língua tem sido um instrumento de bênção ou de maldição nas nossas famílias? Será que nós estamos usando adequadamente este instrumento nas nossas casas? A palavra do Senhor no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 29, vai dizer o seguinte: Não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Infelizmente, muitas pessoas elas não se atentam a esse texto e a outros tantos que a palavra do Senhor nos alerta acerca do uso adequado da língua, da boca, da fala, da comunicação. E a gente percebe no dia a dia que o mau uso da palavra é o maior motivo para desavenças, para brigas, iras, desentendimentos, é fator culminante para que pessoas possam se separar. Porque uma palavra dita, queridos, de forma maldita, de forma errada, ela produz um efeito duradouro na vida daquela pessoa. E por vezes o perdão, ele vai ser demorado. E a gente não pode exigir do outro. É muito fácil eu com a minha boca ferir a outra pessoa e depois de ferir dizer, olha, me perdoe, porque você não é cristã, Cristo nos ensina a perdoar. Então, se você não perdoa, o problema agora é seu. É fácil fazer isso, não é verdade? Mas não devemos agir assim. É óbvio que a outra pessoa deve perdoar. E já falamos sobre isso, sobre o perdão nas famílias. Mas o mais importante que perdoar, é a gente não gerar o fato que proporciona, o que causaria a necessidade do perdão no outro, né? Então, mais importante que perdoar é o não magoar aquela pessoa que eu amo. Mais importante do que o marido perdoar a esposa, ou a esposa perdoar o marido, é um não magoar o ao outro, o filho, o irmão, percebe? E é uma das formas mais usuais de magoar um ao outro é por meio da palavra. Por isso, cuidado com a comunicação na sua família. Evite palavras torpes, como diz o texto bíblico. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Palavras depreciativas, palavras jocosas, que depreciam o outro. Olha, você não presta, você não sabe, você é burro, você é isso, você é aquilo. Isso não deve existir, queridos, no nosso meio. Nem fora da família, mas principalmente no seio da nossa família. Você não deve dizer para ninguém, que aquela pessoa é um nada, que aquela pessoa não presta, para ninguém, mas principalmente não deve dizer para a sua família, porque você vai conviver com aquela pessoa. E muitas vezes, uma criança ouve isso de um pai, ouve isso de uma mãe, ela cresce naquele ambiente hostil, insalubre, e ela começa, inclusive, a achar que aquilo que o pai, a mãe, o irmão, o tio falou é verdade. Então alguém diz, olha, você nunca vai ser nada na vida, você é um zero à esquerda, e a pessoa começa a assimilar aquilo, e ela se torna um adulto triste, um adulto depressivo, não acredita em si mesmo, uma pessoa que nunca termina aquilo que começa. Por quê? Porque ela foi inundada no seu próprio seio familiar, onde deveria ser um lugar de crescimento, de amadurecimento,
um lugar onde ela poderia estar crescendo, mas é justamente nesse lar onde ela mais foi ali criticada e ela foi depreciada. Então, a comunicação, queridos, deve ser passar por isso. Então, o apóstolo diz: não palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar. E aqui nós aprendemos, então, um grande ensinamento. Se você não tem nada de útil para dizer para alguém, fique calado, porque o silêncio vai ser muito melhor do que sair uma palavra torpe da sua boca. Porque sobre o silêncio, ninguém pode dizer nada. Talvez até a gente reclame. Você não fala nada, né? Numa discussão. Você não diz nada. Melhor você não dizer nada do que dizer uma palavra, algo que você venha se arrepender depois e que aquela pessoa venha lembrar muito tempo ainda na frente daquilo que você disse. Não é verdade? Então, se você não tem nada de útil para dizer a alguém, fique em silêncio. Mas na comunicação da família, não é apenas não dizer palavras torpes, ficar em silêncio. Temos também a terceira parte, que é o quê? Dizer palavras úteis para edificar. Então, Paulo vai dizer: olha, não use palavra torpe, primeira lição, fique em silêncio, segunda lição, se você não tem nada de útil a dizer, mas em terceiro lugar, diga coisas úteis. Então, mas a que for útil para edificar os outros. Então, pratique a parte positiva da palavra, elogie, enalteça, encoraje, encoraje as pessoas, tente ser uma mão que serve de suporte para os seus familiares, para edificar os outros. E o apóstolo vai dizer, conforme a necessidade. Por que conforme a necessidade? Por vezes a pessoa está triste, então você vai dar uma palavra de ânimo, vai usar o texto bíblico. Não há nada melhor do que usar a palavra de Deus para dar uma palavra útil de edificação para aquela pessoa. Então você vai abrir a palavra de Deus, vai recitar um versículo bíblico, vai dizer uma palavra de ânimo, porque ela está triste. Em um outro momento, ela está alegre. Ela tirou uma nota boa, o seu filho, sua filha, tirou uma nota boa na escola. O que é que você vai dizer? Não fez mais do que a obrigação. Não, meu querido, você vai elogiar. Você vai dizer uma palavra para edificá-la. Vai dizer: olha, parabéns, continue assim. Que bom que você conseguiu essa boa nota. E isso, queridos, cria uma atmosfera agradável de crescimento. Então, conforme a necessidade, é tristeza, é alegria, é desânimo, é passando por dificuldades, é um obstáculo, um desafio que vai vir, conforme a necessidade, você deve usar a palavra para conceder graça àquela pessoa. É o que ele vai concluir dizendo, para que conceda graça aos que a ouvem. Então, conforme a necessidade, você não vai criticar de maneira dura aquela pessoa, não vai usar palavra para desanimá-la, não vai usar palavra. Não é que você vai mentir, não vai falar da realidade, não é isso. Mas palavra torpe é aquela que deturpa, é aquela que coloca a pessoa para baixo, aquela que deprecia. Então, de acordo com a necessidade, com o contexto, você não vai usar a palavra torpe. Se naquele momento não lhe vier algo à mente, você ficará em silêncio, mas você deve procurar, em alguma oportunidade, para usar a palavra para edificar aquela pessoa, para que conceda graça a ela, porque é assim que nós fazemos, é assim que Deus quer que façamos. A comunicação é algo essencial na vida das pessoas. Com a boca, nós animamos, mas com a boca também nós desanimamos as pessoas. Então, queridos, que possamos usar a comunicação adequadamente nas nossas famílias, para conceder graça a elas, para animá-las, para edificá-las, para orientá-las, para que com isso o nosso Deus seja glorificado. Deus abençoe grandemente a você e a toda a sua família, em nome de Jesus.